Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do governo do estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de 4 comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura mato-grossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. Olá, internauta, bem-vindo a você para mais uma entrevista aqui do RDTV com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso. Agora eu converso com o professor João Carlos de Souza Maia, do Departamento de Solos e Engenharia Rural do Campus Cuiabá da UFMT, que lidera a chapa Inova UFMT. Olá, professor, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Professor, inicialmente vamos fazer uma avaliação da atual gestão da professora Maria Lúcia Cavalli Neder. Quais foram os pontos positivos e os negativos da atual gestão? A composição da atual administração da universidade, sob a liderança da professora Maria Lúcia, ela teve avanços significativos dentro da universidade ao longo desses 4 anos que nós estamos juntos, né? E principalmente naquilo que se refere à parte da criação de cursos, né, da montagem e construção de infraestrutura de prédios para a instituição. Mas, no entanto, a universidade carece muito mais, ela carece de outras coisas. E a gente está com uma proposta muito interessante sob o ponto de vista do avanço da universidade para o desenvolvimento do Estado, baseado na qualificação dos nossos cursos, na qualificação dos profissionais que estão sendo formados pela universidade e também no compromisso que a Universidade Federal de Mato Grosso deva ter com o desenvolvimento regional sustentável do Estado. Então esse é o principal foco do nosso desenvolvimento. Falando ainda em avaliação, é possível atribuir uma nota, enquanto professor, à atual gestão da reitora Maria Lúcia Cavalli Neder, uma vez que o senhor também responde ao cargo de vice-reitor da UF hoje? Então, como eu disse, a gente participa dessa administração. E claro que nós construímos, avançamos em alguns pontos, né? Tivemos falhas e não conseguimos cumprir outros pontos. Então eu acho que a nota nossa aí pode ser dada aí em torno de um 7, 6, 7, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque nós temos ainda muito a crescer, muito a avançar na instituição, né? Professor, nos fale um pouquinho por que houve esse racha. Fala-se muito que das 4 chapas candidatas à reitoria, todas, entre aspas, seriam de situação. No entanto, a gente percebe o número de chapas inscritas. Por que a senhora acredita que houve esse racha e esse número tão elevado de inscrições de chapas? Na verdade, a professora Maria Lúcia, ela tem um grupo político dentro da instituição, do qual eu não faço parte. Eu faço parte da administração dela, mas não faço parte do grupo político dela. E no grupo político dela existem 2 chapas que são chapas do atual grupo dela, que é do professor Paulo Teixeira e da professora Miriam. Esses 2 grupos são inclusive assessores direto dela, né? São pró-reitores direto dela. Então, quando eu saí como vice-reitor, participando inclusive da administração dela, e saí como candidato, foi com o objetivo de ter uma opção que não fosse aquela opção que vem vindo há 16 anos dentro da instituição, né? Uma opção política, institucional, que a gente possa focar em algumas coisas, como eu disse inicialmente, na relação com a sociedade.
A universidade é uma universidade pública. A universidade ela recebe recursos públicos para a sobrevivência dela. Ora, nada mais justo do que essa própria instituição colocar-se à disposição do desenvolvimento do estado de Mato Grosso e da região, atendendo aos anseios, atendendo aquilo que a sociedade mato-grossense tanto necessita. E não é isso que a gente vem fazendo atualmente. Então, na minha proposta, ela é clara e definida. Ou seja, nós vamos nos aproximar mais e cooperar mais com a sociedade mato-grossense, levando à sociedade aquele serviço que a universidade sabe fazer, que é formar pessoas para o desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento, levar o trabalho para que a gente possa construir projetos adequados e viáveis para o desenvolvimento do Estado. Então, esse é o compromisso que nós temos, né? Que não é isso que as outras chapas vêm se propondo a fazer. Falando de propostas, então, professor, vamos falar de 3 universos que existem dentro da UFMT. Um universo de 26 mil eleitores, divididos entre professores, acadêmicos e também os técnicos. Para o universo dos acadêmicos, qual é a principal proposta da Chapa Inova UFMT? A Chapa Inova UFMT, ela tem um compromisso com os estudantes muito forte, que é o principal compromisso. Qual é o principal? É fazer com que nós, professores e técnicos da universidade, possamos dar a eles, que é a nossa razão de estar lá, uma formação de qualidade. Esse é o principal compromisso que nós vamos ter com os estudantes, né? Melhorar a infraestrutura dos nossos laboratórios, melhorar a qualificação dos nossos professores, fazer um trabalho muito forte na qualificação dos técnicos administrativos, né? Porque os técnicos administrativos, eles participam da vida cotidiana da universidade, então eles fazem parte desse conjunto. Então, juntamente com os técnicos, os nossos professores precisam estar formados, gabaritados, para poder transmitir aos nossos alunos a melhor coisa que nós temos que fazer, que é um ensino de qualidade, é uma pesquisa de qualidade, é uma extensão de qualidade. Então nós vamos bater muito nesta questão da qualidade, fazer com que a universidade possa oferecer este grande mote de serviços para os nossos estudantes, formando-os para que eles possam atuar na sociedade de uma forma geral. Veja você que a sociedade mato-grossense reclama muito da Universidade Federal. Ela reclama porque acha que a universidade está ausente do processo de desenvolvimento do Estado. E isso nós vamos fazer, nós vamos levar para o governo do Estado, para as prefeituras, para os municípios, todo esse trabalho que a universidade possa fazer em conjunto com os nossos alunos. O senhor falou da questão dos estudantes e do processo de integração entre professores e técnicos nesse contexto. Mas para os professores em específico, para os docentes, há uma proposta, um eixo principal de propostas ligadas a esse universo? Na nossa proposta, nós temos 3 eixos básicos da campanha. O primeiro eixo, e talvez o eixo mais importante que a gente está se propondo a trabalhar, é a inovação. É a parte da inovação estratégica, né? A Universidade Federal de Mato Grosso, hoje, ela não trabalha sob o ponto de vista da estratégia. Né? Nós estamos trabalhando no dia a dia, sob demanda. Vão acontecendo as demandas, nós vamos fazendo, os professores têm os seus trabalhos e tal, mas nós não temos uma política estratégica da instituição. Um plano estratégico. Então, nós não temos, né? Então nós temos que criar um planejamento institucional que seja voltado para o desenvolvimento, com foco no desenvolvimento do Estado, aonde os professores vão participar. Eles vão participar de que forma? Eles vão participar fazendo com que nós tenhamos melhores transmissões de conhecimento dentro da sala de aula, nós tenhamos melhores pesquisas voltadas para o desenvolvimento da região, de uma forma geral. Então, quer dizer, o professor, ele é a peça fundamental nessa transmissão, nesse elo de ligação entre aquilo que se transmite na instituição e aquilo que a sociedade vai querer. Capacitação também de técnicos administrativos, o senhor citou há pouco. Existem propostas específicas para esse grupo que trabalha junto ao UFMT? Exatamente. Nós vamos fazer um grande trabalho junto aos nossos técnicos administrativos, no sentido de podê-los colocar
mostrar para eles a importância da participação deles no desenvolvimento desses trabalhos que nós estamos fazendo dentro da instituição. Ou seja, quando eu vou formar um aluno, quando eu vou fazer um trabalho de laboratório, o nosso técnico ele tem que se sentir útil e tem que se sentir parte integrante desse processo. Né? O que dá a impressão aí é de que a universidade sempre tratou o técnico como uma segunda opção, num segundo grau, etc. Não é isso, ele é importante junto com os nossos professores, porque muitas vezes eu, no próprio laboratório, eu tenho que dar a atividade e a responsabilidade para que o nosso técnico possa desenvolver aquele trabalho, fazendo com que a gente possa se integrar. Então, há uma necessidade da integração entre o professor e o técnico para o desenvolvimento das nossas ações. Professor, o FMT tem um orçamento previsto aí de cerca de 700 a 800 milhões de reais. Como assegurar que esses investimentos ocorram tanto na área de pesquisa, quanto na área de extensão, quanto na área de ensino? Para vocês terem uma ideia, a universidade, apesar de ter um orçamento gigantesco, que é o terceiro orçamento do Estado, só perde para o Estado de Mato Grosso e para a Prefeitura de Cuiabá, mais de 90% desses recursos estão comprometidos com a folha de pagamento. Então, quer dizer, nós temos muitos poucos recursos para poder atuar e fazer com que a gente possa investir. Qual é a proposta que a Chapa Inova UFMT está fazendo? Nós precisamos fazer parcerias, nós precisamos cooperar, trazer dinheiro novo para dentro da universidade. Como? Tá? Fazendo essas cooperações. Então, por exemplo, essa relação que eu tenho que ter como reitor, junto à Federação das Indústrias, junto ao governo do Estado, junto às prefeituras, isso com certeza absoluta, eu vou trazer recursos novos, né? Então, eu tenho que ir à FINEP, eu tenho que ir ao BNDES, eu tenho que ir ao Banco do Brasil, ao Banco da Amazônia. Então, quer dizer, todas essas iniciativas nós precisamos colocar a baila para que a gente possa trazer recursos para investir em grandes projetos na universidade. A universidade ela não tem grandes projetos. Ela vive praticamente, ela recebe o dinheiro praticamente do governo federal e esse dinheiro é colocado, é discutido, colocado ali de uma forma, vamos dizer, frágil, porque são poucos recursos, né? Você tem que estar correndo para priorizar esses recursos, mas na minha administração eu vou fazer exatamente isso. Tanto os campos do interior quanto da capital vão participar do orçamento da universidade. Eu tenho que mostrar, olha, eu tenho 10, só posso trabalhar com 5. Então, quer dizer, todo mundo tem que ficar sabendo que esse orçamento institucional, ele tem que ser colocado e discutido democraticamente, né, com todos os campos da universidade. Como o senhor disse, a maior parte do orçamento advém do governo federal. Mas como estabelecer esse relacionamento, uma vez que ainda há dependência em meio à crise instalada no país? Como não ficar com um pires na mão, dependendo do governo federal? Esta tem que ser um dos motes, e vai ser um dos motes da nossa administração. Quer dizer, eu tenho uma universidade que vive todos os dias com o pires na mão, correndo atrás do governo federal, né, para que o governo federal me dê aqui 1.000, aqui 2.000 ali, etc. Não, nós temos que viver de uma outra forma. Como é que você vive de outra forma? Você vive quando você tem propostas, você consegue negociar propostas, programas que sejam de interesse da sociedade, que eu tenho certeza absoluta que a sociedade mato-grossense ela vai se colocar à disposição da universidade para poder fazer essas articulações e nós conseguirmos juntos captar esse dinheiro. Eu posso ter 10 milhões de reais e transformar esses 10 milhões em 20 ou 30. Como eu faço isso? Eu faço através de parcerias. Eu começo a fazer parcerias que sejam de interesse da sociedade e com este sentido eu consigo avançar, né, no meu orçamento da universidade. Professor, o senhor tem como candidata a vice-reitora a professora doutora Maria de Souza Rodrigues, do Departamento de Serviço Social, que também é do campus de Cuiabá. Houve algumas críticas de que todos os candidatos à reitoria e à vice-reitoria são do campus de Cuiabá. Como assegurar dessa forma a interiorização da UFMT? Quais seriam as propostas para o nosso interior do estado? O interior, ele tem sofrido, e com razão, né, tem sofrido muito essa relação,
do campus, da administração superior da universidade em sua relação com os campos. Né? Eu fiz recentemente uma visita a todos os campos e as reclamações são gerais, dizendo que nós, de Cuiabá, não participamos. Ora, por que nós não participamos? Nós não participamos porque nos falta projeto político para o interior. Nós precisamos estar com o interior juntos conosco para que nós possamos trabalhar uma política institucional que seja não do campus, mas seja da Universidade Federal. É preciso todos nós entendermos que a Universidade Federal ela é única. Né? Ela tem o seu campus em Sinop, o campus em Barra do Garça, Rondonópolis, Várzea Grande, mas nós precisamos trabalhar uma política que seja uma política ampla. Né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro instalando um processo administrativo, político-administrativo dentro dos campos, chamando os campos para a sua representatividade nas decisões políticas. Eu preciso fazer isso. Né? Hoje não existe. Hoje praticamente não existe, porque né, a universidade hoje, apesar do interior, apesar dos campos participarem dos nossos conselhos, mas isso não é suficiente. Nós temos que administrar. Veja você, eu vou abrir a possibilidade de que os campos do interior façam suas eleições para os pró-reitores acadêmicos. Não vou indicar, eu vou indicar a partir da indicação do campus, que é uma relação que a gente precisa colocar, mostrar para o campus do interior que eles precisam ter a sua autonomia. Vou colocar o orçamento lá no campus, eu vou sair de Cuiabá e vou para o campus, abrir o orçamento da universidade e falar, olha, eu só tenho isso aqui, como é que nós vamos fazer? Quais são as prioridades, etc. Então, esta política que a gente chama de política de transparência, uma política democrática, nós precisamos implantar definitivamente na universidade para que a gente possa ter um trabalho promissor. Né? Para a gente encerrar nosso bate-papo, professor, caso o senhor seja eleito reitor da UFMT, quais devem ser as ações imediatas que devem ser adotadas e suas considerações finais? Bom, primeiro eu preciso resgatar a dignidade da Universidade Federal de Mato Grosso junto à sociedade mato-grossense. Então é um projeto que nós temos que fazer uma verdadeira via sacra pelo estado de Mato Grosso, tentando resgatar o nome da universidade. Ela foi criada com o objetivo de desenvolvimento regional. E nós não estamos participando desse desenvolvimento regional. A segunda coisa muito importante que nós temos que fazer na universidade é a profissionalização da nossa administração. Nós temos uma administração hoje não profissional, né? Então eu tenho que escolher as pessoas dentro da instituição que tenham noção, que tenham condições de administrar um determinado setor para que com o conhecimento dela, com o trabalho que ela vai realizar, ela possa levar com segurança para o interior e para o campus de Cuiabá, toda uma proposta relacionada, seja na área administrativa, seja na área de planejamento e assim sucessivamente. Então, imediatamente isso. E fazer um grande trabalho na área da negociação com os municípios. O que eu pretendo? Eu pretendo levar a Universidade Federal de Mato Grosso para os municípios, trabalhando com os municípios, mas os municípios têm que ser como um campus, um laboratório, para que os nossos alunos, ao serem formados dentro da instituição, possam, pelo menos, dar sua contribuição ao desenvolvimento desses municípios. E nós não fazemos isso hoje, né? Isso é muito pouco o que nós estamos fazendo. Então, é colocar os municípios como laboratórios para a formação dos nossos alunos. São projetos, assim, bastante... Não são simples sob o ponto de vista da administração, que eu não vou precisar muito de dinheiro para fazer isso, basta eu fazer as cooperações, né? Tem uma cooperação agora que a gente vai fazer com o governo do estado, que é o projeto Rondon nos municípios, né? E agora o governador, inclusive, lançou anteontem, aí um outro trabalho que é um projeto que ele vai trabalhar com os municípios que têm os menores IDHs do estado, e a Universidade Federal de Mato Grosso precisa participar desse processo. Certo, professor, a gente agradece imensamente a participação do senhor aqui na RDTV. Muito obrigado a todos. Tá certo. Você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas dos candidatos à reitoria da UFMT no endereço que você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.